Graça e paz do Senhor Jesus, eu quero comentar e compartilhar com você nesta noite a palavra de Deus. É tão bom nós podermos compartilhar a palavra do Senhor. É muito bom poder exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, que é digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Eu quero comentar com você, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 em diante. Nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo espera que todo esse turbilhão de coisas possa passar, que as coisas possam melhorar, que tudo possa mudar, que tudo possa ter um ajuste especial. E nós vivemos um tempo em que a vida ela tem estado difícil para muitas pessoas. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão em desespero, muitas pessoas estão sem direção e muitas pessoas estão perdendo ou já perderam a esperança. Neste momento que nós estamos vivendo, eu não sei o momento em que você está vivendo hoje, mas eu sei que Deus quer falar contigo. E se eu fosse dar um tema para a nossa reflexão de hoje, eu daria o tema colocando sua esperança em Deus. O texto em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 diz: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourados para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Amados, o que você espera nessa noite da sua vida? Por que você está assistindo essa live? O que você espera desta live? Será que quando você clicou no seu computador, no seu celular, você esperava que Deus falasse com você uma palavra de encorajamento, uma palavra que te dissesse: olha, não perca a esperança? E é exatamente isso que eu quero falar com você nesta noite. Não é tempo de perdermos a esperança. Não é tempo de desespero. Não é tempo de perder a linha. Não é tempo de fazer loucuras. Um momento em que as pessoas estão tão armadas. Um momento em que as pessoas estão perdendo o amor, a esperança. Um momento em que as pessoas estão tão nervosas, com tantas crises, com tantos problemas, em meio a tantas dificuldades. O que nós podemos aprender com este texto, com esta lição, ou com esta orientação do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo? Estamos sempre esperando que coisas aconteçam em nossas vidas. E uma das orientações que o Senhor nos dá é que nós tenhamos uma esperança inabalável nele.
O problema é que, às vezes, nós tiramos a nossa esperança de Deus e colocamos em coisas, em situações ou em pessoas que não deveríamos confiar ou depositar a nossa esperança. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler é Deus nos alertando a não colocar a nossa esperança em outro lugar ou em outra coisa ou em outra pessoa a não ser nele, o Senhor. Claro que a dura realidade é que muitas pessoas estão com as suas esperanças frustradas, tiveram a sua esperança frustrada, tiveram um momento de frustração. Por isso que eu acho que quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele embasa uma importância na ideia de não colocar a esperança em qualquer lugar, mas colocar a esperança em Deus. Eu te pergunto nesta noite, e quando nós colocamos a nossa esperança em Deus? Será que colocar a nossa esperança em Deus obteremos algum benefício? O que tem de bom em colocar a esperança em Deus? Vamos aprender algumas lições, ou praticamente 2 lições, que este texto nos ensina. A primeira lição, ou a indicação de Paulo quanto colocar a esperança em Deus, está no versículo 17, quando ele diz: diga aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Se eu pudesse orientar você da parte de Deus nessa noite, ou te dar uma opção a seguir à luz deste texto, é que nós não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas, mas coloque sua esperança em Deus e jamais naquilo que tem valor na terra e não nos céus. Paulo ele começa este texto, esta sessão, dizendo que todo homem ele é tentado em depositar tudo o que ele tem nos seus bens materiais ou nos valores financeiros. E nós estamos vendo, querido, uma geração, um momento, um tempo tão oportuno, a qual as pessoas são aquilo que elas têm. As pessoas têm valor por aquilo que elas têm, possuem, pelas posses. Estamos vendo hoje uma geração que o valor está nos bens materiais e não no caráter, não na servidão a Deus, não na hombridade, não na honestidade, mas nas posses. Algo que o homem valoriza, mas que Deus, à luz deste texto, usando Paulo, nos dá uma referência que quem por esta ótica está se baseando, está pelo caminho errado. Uma coisa que este texto e esse ponto nos ensina é que todos nós somos tentados a valorizar a riqueza ao invés de valorizar a Deus. Não é difícil de encontrar pessoas que só vivem pelo dinheiro, que só vivem para conquistar bens materiais, que só vivem para adquirir posses. Trabalham a ponto de sacrificar a sua própria família, a ponto de sacrificar o convívio social com os amigos, a ponto de esquecer que há um Deus e não precisa de ir à igreja, e usa enfaticamente esta frase: não preciso de igreja, eu sou a igreja, faço a igreja. E a pergunta que eu faço é: quem tem estado no altar do seu coração? São as posses? São as riquezas?
São as suas conquistas ou é o Senhor? Talvez, querido, você que está me assistindo pode pensar assim, mas Deus sabe, sim, Deus sabe. Eu quero te dizer que todas as vezes que você deixou, que você tem deixado de buscar a Deus verdadeiramente no seu coração, no seu íntimo, todas as vezes que você deixa de priorizar a Deus para priorizar as suas coisas, você está indo exatamente contrário à palavra de Jesus, que aquele que não é digno de deixar o pai e mãe, ou aquele que não é digno de negar a si mesmo, não é digno de herdar o reino dos céus. Para seguir a Jesus, muitas vezes, ou talvez em todas as vezes, é preciso negar a nós mesmos. E é interessante que nós mesmos queremos o tempo todo a riqueza, a posse, os bens materiais. O próprio Mateus, lá no versículo 33 do capítulo 6, diz: não busque as coisas, busque primeiro o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. É interessante que tantas pessoas hoje estão invertendo Mateus 6,33. Estão buscando primeiro as coisas, em segundo lugar o plano, em segundo lugar o reino de Deus. No plano de vida de muitas pessoas, Deus tem ficado em segundo lugar. E às vezes nós corremos o risco de medir o nosso valor por aquilo que nós temos, pelas nossas posses. Deixa eu te dizer uma coisa: olhe para as pessoas ou olhe para você mesmo, não por aquilo que você tem, por aquilo que você é ou por aquilo que você foi gerado. Olhe para você a partir do valor que Deus te dá. Deus não olha você pela quantidade de carro ou pela quantidade de valor financeiro que há na sua conta bancária, ou pela beleza que você tem, se você é mais bonito, se você é menos bonito. Não. Deus olha para você com um olhar de amor. Deus olha para você com um amor altruísta, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que te ama independente da retribuição e do que você é. É uma pena que nós estamos vivendo um tempo hoje de pessoas que amam mais a riqueza do que o próprio Deus. E interessante que existem pessoas que, quando colocam a sua esperança nas riquezas, acham que a sua riqueza pode gerar a sua segurança. A Bíblia diz que só quem pode nos guardar é o Senhor. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel é o nosso sentinela. O guarda de Israel é o único que pode nos proteger. Sabe o salmo que diz que nós podemos passar pelas águas e não vamos afundar, pelo fogo e não vamos nos queimar, passar pelo vale da sombra da morte e mal algum nos atingirá, porque aquele que coloca a sua esperança, aquele que confia no Senhor, aquele que coloca a sua vida à disposição de Deus e espera nele, sabe que ele o guardará em todos os momentos, na alegria, na tristeza, no fogo, no mar ou no vale da sombra da morte, seremos guardados. Não pela riqueza. Quantas pessoas têm uma riqueza imensurável, colocam câmeras, seguranças, colocam todo tipo de segurança e ainda assim são assaltados, são roubados, são mortos. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos a nossa esperança nas riquezas ou nas posses, a posse e a riqueza são falhas, mas Deus, ele não falha. Deus, ele não muda. Deus é Senhor dos senhores. Deus é o Jeová Sabaote, aquele que não perde batalha. Além de segurança, tem pessoas que colocam a sua esperança nos prazeres da vida. Pessoas que colocam a sua esperança naquilo que a carne nos oferece. A Bíblia diz que o salário do pecado, o próprio Paulo diz isso, é a morte. A morte destinada não só pela carne ou física, mas também espiritual. A morte espiritual representa uma separação do homem para com a pessoa de Deus, que é santo, santo, santo. Eu te faço uma pergunta nesta hora, você que está me assistindo.
Se você morresse agora, você seria separado pelas suas atitudes? Ou você seria chamado como filho e entraria nas mansões celestiais? Você está se preparando para se encontrar com Deus? Você está preparado e o que você tem feito? É interessante que quantas pessoas, jovens, adolescentes, adultos, não importa a faixa etária de idade, mas quantas pessoas nesta hora não estão arrumados para ir para uma balada, para ir para um churrasco, para ir para um momento de distração, que seja talvez num bordel, na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, na mentira. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, é isso que Deus espera de você? É isso que Deus quer que você coloque a sua esperança? No prazer da vida? No alimento da carne? Vivendo do seu jeito, da sua vontade? Não é. Deus não te constituiu e Deus não te fez para viver do seu jeito. Deus está nos dizendo que Ele não espera e Ele não quer, e Ele espera, aliás, que você não coloque a sua esperança nas suas vontades, mas que você se submeta à vontade de Deus e coloque a sua esperança nele. Mas talvez eu esteja falando para tantas pessoas que no dia de hoje, nesta hora, estão colocando ou conhece alguém que está colocando a sua esperança nas vontades da carne, da vida. Eu quero te dizer que se você acha que você tem alguma coisa, eu quero te dizer que nós não somos e não temos nada. A Bíblia diz que tudo que nós temos, ou tudo que viemos a ter, vem de Deus. Mas haverá um momento em que as nossas escolhas, as nossas decisões, nos levarão para longe daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É importante você parar e pensar: o que você tem escolhido para a sua vida? Será que você não tem colocado a sua vida, a sua esperança, o que você tem, o que você espera? Que esperança é esperar por algo? Será que você não tem vivido esperando algo meramente para o hoje, meramente para o agora, simplesmente para que algo aconteça, para que a sua carne, para que o seu ego, para que você seja exaltado? Olha cá, amados irmãos e irmãs, eu quero terminar essa palavra dizendo algo muito especial para você. Eu quero te dizer que Paulo está dizendo para nós que não adianta você lutar, trabalhar, você viver apenas para uma esperança terrena, apenas para uma esperança que pode se acabar, apenas para uma esperança que não está no seu controle, ou que, se estiver no seu controle, seja um controle frágil, um controle que não há possibilidade de confiança total, porque nós somos enganosos, nós somos falhos. Mas Paulo está nos dizendo que se nós temos que esperar algo, e se nós temos que colocar a nossa esperança em algo, não é colocar a nossa esperança em incertezas. Talvez eu esteja falando para você que está vivendo uma vida de incerteza, e Deus te colocou aí agora, sabe para quê? Para te dizer que se você quer sair da incerteza, se você quer sair das dúvidas, se você quer sair de uma vida de dificuldades, uma vida sem um norte, uma vida de solidão, é preciso colocar a sua esperança em Deus. Espere em Deus e ainda eu louvarei. Amados, nós precisamos confiar no Senhor. Como Abacuque disse: ainda que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim,
todavia eu me alegrarei. Por quê, queridos? Porque tudo estava difícil, tudo estava acabando, não tinha nada, mas a esperança de Abacuque estava no Senhor. Jó passou por todas as dificuldades e ainda assim ele foi fiel ao Senhor, porque a Bíblia diz que ele era um homem justo, reto e temente a Deus e colocava a sua esperança no Senhor. Quando a sua esposa diz, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele diz, você fala como uma louca. Quando Deus nos deu tudo de bom, eu estava com ele, como eu posso deixar de esperar no Senhor quando tudo está mal? Não, ainda assim, no momento de dificuldade, eu espero no Senhor. O próprio Jó diz, mesmo que um tronco cortado, mesmo que não ele esteja ali jogado, ao cheiro das águas brotará. Porque a esperança no Senhor, ela não morre. A esperança no Senhor é Jesus. Jesus é a nossa esperança. E talvez Jesus esteja faltando ser a esperança na sua vida. Talvez seja exatamente essa atitude que você precisa tomar. E nesta noite, eu te convido a colocar a sua esperança em Jesus. Tá difícil, tá complicado, você tá sem controle, você tá sem esperança, tem chorado, não é verdade? Tem sofrido, não é verdade? Não sabe que decisão tomar, não sabe mais o que esperar, não sabe mais o que fazer. Espere em Deus, confie nele, deposite a tua esperança no Deus que tudo pode, no Deus que tudo vê, no Deus que tem planos infalíveis para a sua vida, um Deus que tem um plano para te fazer prosperar, um Deus que tem um plano para te fazer bem, um Deus que te promove paz, um Deus que te promove alegria, um Deus que te promove segurança, um Deus que te promove companhia nos momentos de dores, nos momentos de dificuldades, nos momentos em que seus amigos te abandonarem. Ele vai dizer, você não está só, não temas, eu estou contigo. Deus possa abençoar a sua vida e que esta palavra possa continuar reverberando em seu coração, ecoando nos seus ouvidos, dizendo, a esperança é Jesus, não perca ele, pelo contrário, coloque ele em primeiro lugar, coloque ele como a sua única esperança, espere nele, ele é o único que jamais te decepcionará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça sobre você a face dele, em nome de Jesus.